Deve me permitir uma parte, vereador Friso. Pois não, de imediato, vereador. Não, a fala do líder do governo que não compareceu aqui nas monitorias às 7 da manhã é muito bonita, né? Mas a prática é totalmente diferente, vereador, porque aqui a tribuna já esteve a presidente da INAV, Associação dos Deficientes Visuais, o presidente da PADEV, né? Já veio Ellen Keller, né? Diversas entidades aí falando a questão dos cortes, né? E a falta de apoio do governo municipal, que não dá atenção para os nossos deficientes das mais diferentes formas. Então, e as monitorias, que mais de 100 monitores faltam. E daí ele disse que ia falar pelo Tibiriçá. O Tibiriçá poderia estar aqui falando por si só, mas aplicaram uma rasteira nele, deram um jeitinho para botar o segundo suplente aqui. E ele está lá, então não pode vir aqui na Câmara como legítimo vereador. Obrigado. Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara, colegas servidores que nos prestigiam nessa dura jornada, né, de vocês, nessa luta. Eu, nas minhas manifestações aqui, tenho procurado sempre ser o mais racional possível, né? Procurar analisar os acontecimentos da forma mais responsável possível, até porque a função que exercemos aqui do Poder Legislativo, ela tem, de fato, uma responsabilidade muito grande, porque por aqui passa e não deixa de ser, de toda forma, uma caixa de ressonância, né, das coisas que acontecem na nossa cidade, de um modo muito especial, as que acontecem no Executivo. E eu me atreveria, meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, a, já passado quase 11 meses desse governo, do novo governo, fazer aqui talvez uma síntese do que está acontecendo. E eu sintetizaria em três situações, e vou me referir às três, o que nós estamos presenciando nesse momento. A primeira e a principal, a total incapacidade deste governo de diálogo com a comunidade. A total incapacidade de diálogo deste governo com a comunidade, com os servidores, com as entidades, por conta de uma postura inerente à própria formação do prefeito, autoritária, prepotente, né, de dono da verdade, né, e assim por diante. Então, a incapacidade de dialogar com a comunidade faz com que, por exemplo, a greve do setor médico na cidade até agora não se resolveu. E há 30 dias atrás, depois daquele depoimento, vereador Rafael, feito pela médica que nos visitou no gabinete, aonde ela fez aquela acusação que para mim é a mais grave deste ano todo, de que os caxienses, especialmente os que sofrem de problema de pressão, os que sofrem problemas relacionados a diabetes e assim por diante, estão morrendo em casa sem atendimento. Estão morrendo em casa sem atendimento, porque na medida que buscam um atendimento nos postos, que buscam atendimento nos locais aonde devem se dirigir para buscar uma consulta, às vezes com o médico que o atende e não consegue, e não tem o dinheiro para pagar a consulta no consultório particular, ele não se medica, ele não tem a sua receita, ele não compra o seu remédio, ou ele não recebe o remédio do Sistema Único de Saúde, e ele acaba, por falta de atendimento, morrendo em casa. E a médica disse o seguinte: isso é um genocídio. São palavras dela, né? Testemunhadas por mim, pelo vereador Rafael e por outros vereadores, o vereador Renato, da Comissão de Saúde, que colocava isso na casa. E eu trouxe essa denúncia aqui. E hoje a gente comprova, essa falta de diálogo fez com que mais de 80 servidores se retirassem do serviço público,
servidores provavelmente extremamente qualificados, extremamente responsáveis, e especialmente, eu diria, vereadora Diló, a saída dos médicos especialistas, né? Um médico especialista, ele faz a diferença no tratamento das pessoas, né? Ele faz a diferença, sem dúvida nenhuma, e estabelece uma relação de cumplicidade com o seu paciente, do ponto de vista do tratamento. Então, a total falta de diálogo leva a esse tipo de situação, porque não se resolvem os problemas. Um segundo item que eu diria que caracteriza tranquilamente esse governo é o voluntarismo, vereadora Diló. O voluntarismo. Tem problemas lá no pronto atendimento, vamos terceirizar. Bom, o que é que vamos fazer com aquele povo todo que trabalha lá? Transfere eles tudo para as UBS. O voluntarismo, que significa dizer que é a falta total, vereador Périco, de planejamento, de conhecimento de causa, tá? E que leva à terceira situação, que é o amadorismo nas ações. O amadorismo nas ações leva ao que está acontecendo com as escolas infantis, né? Já denunciado aqui pelo vereador Rafael, outros vereadores, aonde se tomam decisões sem que tenha uma base de realidade possível para ser encaminhado, né? Permite uma parte, vereador Eloy. Vai levar a um esgarçamento da ação pública em Caxias do Sul e ao fracasso dessas ações. Esse governo, no primeiro ano, já sinaliza para um governo fracassado de 4 anos, porque o desmonte da máquina pública leva isso, invariavelmente, a esse tipo de situação. Então, eu colocaria aqui com muita tranquilidade que o que caracteriza o governo Daniel Guerra é a total falta de preparo, a sua incapacidade de governar, a sua total inexperiência do ponto de vista de conduzir os destinos de uma cidade de 500 mil habitantes, de conduzir os destinos de uma prefeitura com 6, 7 mil servidores, de conduzir os destinos de um orçamento de quase 2 bilhões de reais. E aí pega uma situação muito simples, vamos aproveitar. Existe um apontamento do Tribunal de Contas com relação aos convênios com as entidades que prestam serviço para as escolas infantis. Vamos aproveitar a deixa e vamos arrochar o salário dos servidores, das professoras. Vamos fazer receita em cima do salário das pobres das professoras. Vamos, bom pessoal, assim ó, o raciocínio deve ser o raciocínio mais imbecil e mais simplista possível. Lá no pronto atendimento, eles ganham 60% a mais, 40% a mais, principalmente o pessoal que trabalha à noite e assim por diante. Aí eu vou reduzir lá, vou terceirizar, vou pagar menos. É o que está acontecendo, que o vereador Alberto Menegossi já colocou aqui na UPA Zona Norte. Sequer respeitando as convenções coletivas, né? O salário, por exemplo, das enfermeiras, né? Reduzindo o salário das enfermeiras. Então, fazer receita à custa do salário dos servidores. Provavelmente acumular receita. Eu sempre ouvi os velhos políticos, as raposas, né? Que sempre diziam, vereadora Ana, nós que estamos há mais tempo aqui, no primeiro ano a gente faz as maldades, né? No primeiro ano a gente faz todas as maldades, porque o povo tem memória curta e vai esquecer. Aí a gente acumula uns recursos e toca todas as obras no último ano. E aí o povo esqueceu, que maravilha, agora vai sair o aeroporto no último ano, né? Vai sair não sei o que no último ano, a terceira perimetral vai ser construída no último ano. Vou inaugurar todos os asfaltos, vou deixar esses asfaltos para fazer tudo no último ano do programa de asfaltamento do interior. Deve ser o raciocínio, vereador Wes, dessa administração, mas é um raciocínio amador, simplista, se tu não pavimenta esse caminho para chegar lá, com ações concretas, ações pensadas, planejadas, você não vai chegar lá. Então esse é um governo fadado ao fracasso. Fadado ao fracasso
pela falta de diálogo, pelo voluntarismo e pelo amadorismo, né, que caracteriza a gestão do Daniel Guerra, tá? E que caracteriza e a relação, para concluir, senhor presidente, que ele tem com os seus próprios secretários. É uma relação patrão-empregado, não é uma relação de equipe, tá? É uma relação patrão-empregado. Ah, não deu, pode sair, não tem problema. Ô, Leonardo, que bom que tu passou lá no concurso de Santa Catarina, porque tu já estava sendo um problema para mim, tu estava perdendo todas as ações, né? Estava perdendo todas as ações, né? Quem sabe o próximo que virá aí, tenho pena do Felipe Dalpiaz, porque é gente boa que esse menino, é um bom procurador do município, mas nem sabe a fogueira que vai entrar, né? Então, concluo dizendo que nem chegado passado um ano, acho que nós já temos uma conclusão muito clara com relação a esse governo. É um governo que tem tudo para não dar certo, e quem vai pagar o pato é a população, são os colegas servidores, é aqueles que vão morrer por falta de atendimento lá nos postos de saúde, por falta do médico especialista e assim por diante, lamentavelmente, lamentavelmente. Então essa casa tem muita responsabilidade para ajudar a fazer com que esses problemas sejam superados. Muito obrigado, senhor presidente.